galera, nessa aula de hoje nós vamos estudar sinal de uma função, tá? Se encontra no livro de vocês, na página 60, tá bom? Então, estudar o sinal de qualquer função, por exemplo, nós temos aqui uma função, galera, y é igual a f de x, tá? Esse f de x, ele pode determinar valores para x, nós vamos ter valores para x, para quais y é positivo, vamos dizer, sendo que y são positivos. E os valores de x para quais y é zero. Então, x para valores de y que é igual a zero. E x para os quais y é negativo. Y para quais y são negativos. Considerando uma função afim, que ainda nós vamos estudar, galera, uma função afim, ela é representada por y é igual a f de x, que é igual a ax mais b. Esse x mais b são as variáveis do eixo de no gráfico, tá? Então, nós vamos ter assim, ó, quando a raiz for nula, tal, raiz nula em um gráfico, nós vamos ter x é igual a menos b sobre a, tal, que são esses pontos. Então, raiz nula, nós vamos ter x sobre menos b sobre a. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o primeiro caso, tal. Para a maior que zero, nós sabemos que a função é crescente. A gente já estudou na nossa última aula. Sabemos que uma função ela é crescente. Então, para y maior que zero, nós vamos ter ax mais bx maior que zero. Então, nós vamos ter x vai ser maior que menos b sobre a. Y menor do que zero, nós vamos ter o que? Ax mais b menor do que zero. Então, x vai ser menor do que menos b sobre a. Então, nós podemos concluir o quê? Então, nós vamos concluir o quê? Que y, ele é positivo para os valores de x maiores que sua raiz, né? Que é negativo para os valores de x menores que a raiz. Nós vamos ter este gráfico aqui. Nós vamos ter esse gráfico aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico. Ó. Aqui eu vou ter o eixo x e aqui eu vou ter o eixo y, tá bom? Então, para y maior do que zero, nós vamos ter x maior que menos b sobre a. Então, nós vamos ter valores positivos. Aqui nós vamos ter o zero. Então, aqui nós vamos ter as raízes menos b sobre a para x maior que menos b sobre a. Então, esses valores aqui abaixo, nós vamos ter y menor do que zero, que vão ser valores negativos. Então, para y maiores que zero, nós vamos ter valores positivos e aqui nós vamos ter valores negativos, no primeiro caso. No segundo caso, nós vamos ter o que? A menor do que zero. Quando A é menor do que zero, nós já estudamos que a função ela é função decrescente. Nós vamos ter uma função decrescente. Então, para y maior que zero, nós vamos ter ax mais b maior que zero. Então, x maior que menos b sobre a, que é a função. Para y menor que zero, nós vamos ter ax mais b menor do que zero. Então, x vai ser maior que menos b sobre a. Então, nós podemos concluir o quê? Que o y ele é positivo. O y positivo
vão ter valores de x menores que a raiz, tá? Y é negativo para valores de x maiores que a raiz. Vamos fazer aqui o gráfico. Então aqui nós vamos, esse conteúdo vocês têm no livro de vocês, galera. Então aqui nós vamos ter o eixo Y e aqui vamos ter o eixo X, tá certo? Então nós vamos ter as raízes menos B sobre A para X maior que menos B sobre A. Então, esses valores aqui de baixo, nessa região aqui de X, nós vamos ter sinal negativo para Y menor do que zero. E para cima, nós vamos ter valores positivos para y maior do que zero. Então, x, a raiz de x menor que menos b sobre a, vai ser uma raiz negativa. Então, aqui ó, nós vamos ter um gráfico decrescente, tá, ó, função decrescente com y menor do que zero negativo e no eixo y maior do que zero positivo. Aqui no gráfico crescente, que é nesse sentido aqui, ó, nós vamos ter o que? O eixo y maior que zero, valores positivos, e o eixo y menor do que zero, valores negativos. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula simples, tá? Mais detalhes vocês podem estar vendo no livro de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem estar deixando algum comentário, tá? No vídeo que vocês tiverem dificuldade, ok? Até a próxima aula.